Pessoal, sejam muito bem-vindos à Lavini Podcast. Esse é o nosso primeiro podcast, então ele é super especial. E como ele é especial, a gente tem que trazer aqui as pessoas, o time que constrói, que faz a Lavini acontecer. A Lavini, para quem não conhece, ela é uma corretora de seguros, mas que está construindo e mandando para o mercado um conceito de gestão de seguros, um conceito aí diferente do que o mercado costuma ver. Então, esse podcast é especial para a gente entender um pouco sobre esse conceito de gestão de seguros, desse mercado tão acirrado de corretora de seguros, seguradoras e segurados. Então, para a gente entender, a gente trouxe esse time de feras que constrói a Lavini, como eu falei. Então, a gente vai conversar hoje com a Laís, com o Romano e com o Rafael, que são especialistas em gestão de seguros, tá? Quando o pessoal fala para mim de gestão de seguros, eu confesso que eu não entendo muito o que significa. A gente tem muito na nossa mente a ideia de corretora de seguros, né? Como um intermediário entre o segurado e a seguradora. Um papel bastante importante nesse ecossistema dos seguros no nosso mercado. Então, quando o pessoal da Lavini começou a falar sobre gestão de seguros para mim, quis entender um pouco mais a fundo do que se tratava. Eles têm alguns pilares na prestação de serviço deles que explicam, que justificam a ideia da gestão de seguros. É sobre esses pilares que a gente vai conversar hoje. Um desses pilares é o gerenciamento de riscos. É uma maneira que a Lavini, é um dos serviços que a Lavini leva para os seus clientes e para o mercado. Então, o Rafael está aqui, ele vai contar para a gente um pouquinho sobre o que é esse conceito de gerenciamento de riscos, que é uma ideia de fazer um trabalho meio que preventivo para o teu cliente antes dele contratar o seguro. É mais ou menos isso, não é, Rafael? Conta para a gente um pouquinho como funciona e quais são os benefícios do gerenciamento de riscos. Fico feliz em falar de gestão de seguros, que é uma coisa nova no mercado, e principalmente falar do gerenciamento de risco da Lavini, que é uma coisa nova que nós estamos implantando. Quando eu falo de gerenciamento de risco, para ficar mais simples ou para ficar mais entendível para as pessoas, eu sempre falo que é a engenharia no seguro. É a multidisciplinaridade da engenharia aplicada ao seguro, trazendo uma análise prévia, que é o que você me disse, me perguntou, na verdade, uma análise prévia, uma consistência no que está sendo feito, com o intuito sempre de trazer a proteção para as pessoas e para os bens que estão sendo avaliados, né? Legal. Esse é o primeiro ponto sobre o gerenciamento de risco. Uma outra coisa importante de se dizer é: o gerenciamento de risco, ele é praticado no mercado pelas seguradoras, mas não pelos proprietários. E tudo bem, porque o foco do proprietário, ou do dono do bem, ou do locatário, está em realizar a atividade dele, e não realizar o gerenciamento de risco. Rafael, posso te interromper? Só para gerar uma dúvida. Então, a gente está falando de gerenciamento de riscos, olhando para o público corporativo. Sim. Então, num primeiro momento, esse trabalho ele tem um foco para outras empresas, para outras corporações, é isso? Isso mesmo. Tá. O objetivo não principal apenas, também eu consigo fazer isso em alguns outros tipos de seguro, mas principalmente para o corporativo, que são as pessoas que têm grandes riscos e têm, né, essa necessidade de um gerenciamento. Voltando um pouquinho, como é que funciona isso e por que está mais focado no corporativo, né? Vamos falar assim, eu tenho alguns galpões ou um galpão de 20, 30 mil metros quadrados e preciso entender como é que está esse galpão. Então, para o proprietário ou para o locatário do galpão, e isso não faz parte do negócio dele. E talvez ele não se preocupe, ele está focado em talvez ter o seguro, mas não como chegar até o seguro. E o gerenciamento de risco é uma das fases de como nós chegamos a uma pólice de seguro. E, naturalmente, as seguradoras estão super focadas. Esse é um item essencial para as seguradoras. E o nosso papel como gestores é fazer essa conexão entre os proprietários e a seguradora, reconectando isso para que eles tenham esse gerenciamento de risco naturalmente e consigam a apólice que é o objetivo final deles.
na prática, né? Porque falou, e como é que é isso na prática, de verdade? Como? Tô curioso de saber como que é isso, porque parece um conceito bastante amplo, mas pelo que eu sei é um trabalho bastante minucioso, vocês estão ali no dia a dia do cliente, construindo esse gerenciamento. Como que é essa linha de frente com o cliente na hora de fazer esse processo de gerenciamento de riscos? Bom, ela vira e tem uma equipe técnica e a primeira fase desse gerenciamento de risco começa com uma visita até o local, ou bem. Então, nós temos uma equipe, inspetores que vão até o local. Eles vão identificar quais são os pontos importantes dentro daquela edificação, minuciosamente, né? Em todas as áreas da engenharia que nós temos disponíveis aqui, somado a alguns pontos ou algumas coisas que a seguradora também se importa. Então, não é só a engenharia, tem a engenharia, mas também está somado a alguns itens, juntando com a experiência que a gente já tem com as seguradoras, para trazer isso. Tá. Depois que eu fiz essa vistoria, eu trago um laudo que nós realizamos internamente, completo, trazendo todos os pontos que foram identificados nessa vistoria. E o mais importante, não é só trazer o ponto, é trazer o ponto e trazer qual é a recomendação para que esse ponto fique ok. Ou seja, fique de acordo com o que a gente precisa para que as seguradoras fiquem tranquilas e aceitem esse tipo de risco. Bom, feito isso, eu entrego esse laudo para os proprietários ou as pessoas interessadas, naturalmente. O proprietário pode dizer, pode me coloca aqui para ele ou para aquela pessoa que ele direcionar. A pessoa olhou isso e falou, eu não me sinto confortável porque não é o meu negócio atender a isso que você colocou aqui, Rafael. Nós vamos além. Ou seja, a Lavini também está preparada para te auxiliar como proprietário, dono de galpão, ou etc., do imóvel em questão, para buscar os profissionais para realizar os trabalhos que são necessários, que constam nesse laudo. Nós também temos equipe para realizar alguns trabalhos dentro de todo esse processo que está sendo feito, trazer o melhor custo-benefício, entender se o escopo que está sendo oferecido é o escopo correto ou precisa de alguma coisa além disso, entender qual é o melhor custo-benefício e acompanhar a obra se necessário. Então, nós vamos desde o início até o final. Concluindo esse processo, eu deixo disponível para... Aí a gente já está pronto, vamos dizer, a pré-análise foi concluída com o laudo. A próxima fase é a execução de tudo que está no laudo. Nós estamos concluindo com esse auxílio. E aí você tem um risco muito, muito, muito assertivo para nós entregarmos às seguradoras. Então, na verdade, eu imagino que isso seja um grande benefício, obviamente, para o segurado que está olhando para o seu negócio, mapeando ali os potenciais riscos que ele teria, e às vezes nem está percebendo, né? Essa é a ideia. Sim. Mas acho que também para a própria seguradora, porque ela olha para isso e fala: aqui é um lugar onde a gente tem assertividade no trabalho que a gente vai realizar. É mais ou menos isso que eles pensam? Quais são os benefícios, pensando na seguradora, pensando no segurado, esse trabalho de gerenciamento de riscos? Olhando para os segurados, os proprietários, locatários, você tem todos os equipamentos funcionando. E isso é fantástico, porque você tem maior proteção, que é o nosso objetivo, para as pessoas e para o bem. Esse é o nosso objetivo. Naturalmente, você tendo isso, você tem uma maior aceitabilidade disso no mercado. E essa aceitabilidade te traz concorrência, ou seja, muito mais gente querendo o seu risco. E naturalmente você vai ter um melhor custo-benefício, porque todo mundo tem interesse. Muito bom. Claro. Esse é um dos tripés da gestão de seguros, então, gerenciamento de riscos, né? Mas é um tripé, certo? Então, vocês trabalham com 3 frentes aí para a gente dizer que a gente está fazendo a gestão de seguros. Quando o Rafael falou para mim agora, falou para a gente de gerenciamento de riscos, esse processo já deixa muito claro que é uma gestão, né? Você está ali no dia a dia com o teu cliente, com o segurado, olhando, mapeando de fato o negócio dele. E aí tem isso de estar no dia a dia, no lado a lado, isso eu imagino que seja o que vocês chamam de administração de seguros, além, claro, da própria corretagem.
Mas eu queria que o Romano, que é um cara que é experiente no mercado, você está o quê? Há 40 anos no mercado de seguros? 42 anos, Diego. 42 anos de Romano e 20 de Lavínia, é isso? 20 de Lavínia. Muito legal, Romano. Então você é o cara para falar para a gente o que que é esse conceito de gestão de seguros, porque se você está há 40 anos no mercado, eu acho que foi você que inventou essa história, hein, Romano? Você é o cara da gestão de seguros. Fala pra gente o que que é gestão de seguros, o que é esse tripé de gestão e como é que a Lavini trabalha essa administração lado a lado aí tanto com o segurado quanto com as seguradoras, né? Obrigado aí pela pergunta. Essa questão de gestão de seguro ela foi acontecendo naturalmente ao longo do tempo. A gente foi inicialmente atuando somente como corretagem de seguros, tendo uma visão comercial somente, né? Comercializar após, entregar aquilo que o segurado nos pede. Mas com o passar do tempo, a gente foi sentindo que algo mais precisa ser acoplado a esse trabalho, porque existiam outras necessidades e que poderiam fazer com que, sendo atendidas, propiciasse melhor a pólice de seguro. O conceito final é esse. E um dos braços dessa gestão de seguro, que é a administração de seguro, que eu vou falar agora, ela logicamente vai para além da comercialização de apólices. Então eu preciso estar na operação do segurado, preciso acompanhar o que ele está fazendo no dia a dia. Essas operações corporativas são complexas, envolve relação de empregado e empregador, relação de prestador de serviço, relação com o poder público, muitas vezes riscos ambientais, né? Contaminação do solo, poluição, operação de carga e descarga. Às vezes muito sensíveis, né? Exatamente, fluxo de veículos dentro do local segurado. Então, são muitos eventos jurídicos que podem ensejar uma situação difícil para o segurado. Você é advogado, né? Sou advogado, eu estou na área de direito e tenho essa visão do direito do seguro. Mas o objetivo é sempre, dentro da Lavini, olhar o direito para o seguro e para o benefício do segurado. Esse é o objetivo. Então, a administração de seguros, uma vez estando junto da operação e junto da pessoa, o gestor, o proprietário do bem, faz com que a gente crie um acervo documental, que seriam as apólices atuais, as apólices anteriores, os documentos que eu recebo de gerenciamento de risco, os contratos que o proprietário desse bem possui com esses terceiros envolvidos, a natureza da operação dele, alguns documentos pertinentes a isso. Esse acervo documental, a gente debate isso com a seguradora. Então, a seguradora percebe que a Lavini faz uma gestão de seguro junto ao segurado. Porque é comum, o segurado tem que focar no negócio dele. Óbvio que isso tem que acontecer. E a gente tem que tirar ele desse foco, porque a gente assume essa burocracia por ele, criando o entendimento dele também de que aquilo é benéfico. E isso faz com que a gente, ao conhecer a operação dele, identifique da melhor forma os riscos que ele precisa garantir. Isso é surpreendente a gente ouvir de um segurado, e até triste, pelo tempo que eu estou nisso. Ele fala para mim: Romano, eu fiz seguro décadas e eu descobri que eu tive um evento danoso em 2024 e eu não tive a cobertura porque aquele evento específico, existia um seguro específico, eu não sabia disso. Então eu me senti muito mal, me desanimou, mas na realidade hoje eu entendo que eu tenho que ver todas as faces dos riscos com você. Então, esse conforto que a gente leva para o segurado. Me corrija se eu tiver a percepção errada, eu não sou do mercado de seguros, sou só apresentador aqui, então se eu falar alguma coisa errada aqui, me corrijam. Mas a percepção que eu tenho aqui, um modelo padrão de corretora de seguros para o mercado corporativo, parece que ele deixa nas mãos do cliente esse entendimento do seguro. O que vocês fazem é o caminho contrário, vocês trazem vocês funcionam como se fosse o departamento de seguros dentro do cliente de vocês, é mais ou menos isso? Exatamente isso, Diego. Fala um pouquinho sobre a Lavini House, que é um modelo de negócio que vocês têm também, não é? Sim, a Lavini House, teremos lá profissionais Lavini junto da operação. O máximo de tempo possível e plausível, né? Para que a gente também não atrapalhe ali a operação do nosso segurado. Tem o equilíbrio da relação, mas vocês procuram estar cada vez, sempre que possível, ali circulando dentro do negócio do cliente de vocês, não atuando somente como um agente externo, mas
ali entendendo e compreendendo a dor do teu cliente. Exatamente. Essa sensibilidade que a gente vai captar vai ajudar a gente a dar uma consultoria muito melhor para o nosso segurado. Lembrando que a administração de seguros, como a Lavínia é uma gestora de seguros, ela também pode ser contratada por pessoas que não são nossos segurados. Pode ser contratada por corretores de seguros, pode ser contratada por advogados, por administradores. Como funciona isso? Na realidade, a visão do risco e do acervo documental e da nossa sensibilidade jurídica e presencial dessa operação, a gente consegue municiar os profissionais que estão também atendendo o segurado de informações. Então, eles também podem contratar a gente para atender o cliente deles, não somente voltado para o nosso cliente da nossa corretagem. Legal. Esse conceito de ecossistema mesmo, né? Vocês estão olhando Exatamente. para o todo dessa cadeia de seguros e tentando aí fazer essa gestão, olhando para todos os pilares realmente, né? Sim. Muito bom. Diego, você começou falando que eu tenho 42 anos aí no ramo de seguros, e o que a gente também percebeu, especialmente a mim, né, eu sou mais velho, o que eu percebi nisso tudo? A seguradora, ela não tem condições de olhar isso dentro dos clientes potenciais que ela tem. É impossível, ela não tem esse foco. Ela tem o foco de emitir até atender o segurado, pagar indenizações e atender os regulatórios, compliances, enfim, que existem nessas relações. Mas essa acessibilidade é do corretor, é do gestor de seguros. E a Lavínia evoluiu nesse aspecto com esse tempo todo vivenciando esses riscos, essas sensações ruins que às vezes os segurados tinham por frustrações de seguros não cobertos e a frustração de ver a seguradora recusando os riscos. Porque, como o Rafael bem disse, ali tem vidas humanas e patrimônio em risco. Sim. Então, você propiciando um seguro que a seguradora se interessa em fazer, você também está oferecendo ao seu segurado uma garantia e uma mitigação desses riscos. Isso forma um arcabouço positivo Isso é para que ele fantástico. nos contrate. Com certeza. E passa muita segurança também para quem tá contratando vocês, né? Porque ter isso no portfólio de serviços da Lavínia traz para ele uma segurança super, super positiva de que nada vai sair errado, né? Ou pelo menos a gente vai tentar mitigar o máximo possível dessas questões. Traz para a gente um case, uma história aí de sucesso da Lavínia para a gente compartilhar com o pessoal. Sabe que nós estamos no ano 2025, há uns 8 meses atrás, final de 2024, eu tive uma experiência bastante interessante que eu posso trazer aqui, exemplificando o quanto é importante a visão jurídica do direito do seguro em cima de uma apólice. Uma apólice nada mais é do que um contrato. Exato. Ela tem lá um arcabouço jurídico imenso. E esse segurado, essa pessoa que pretendia nos contratar, estava sem seguro na sua operação de 6 ou 7 galpões, não tinha mais a aceitação desses seguros. E ele possui lá um depósito de documentos de empresas, arquivos de documentos. Super sensível. Super sensível, risco alto, papel, galpões não muito novos. Vai pegar fogo é 2. Exatamente. E uma falta de apetite da seguradora em fazer aqueles riscos, em garantir aqueles riscos. Ele me chamou no momento que ele estava sem seguro, preocupado, tá? Já visto que aqueles documentos pertencem a outras empresas, existe uma responsabilidade ali. E eu fui até a empresa dele, nos reunimos e tinha feito uma pré-análise da apólice que tinha sido recusada pela seguradora. E eu, conversando com ele, entendi bem qual que era a dificuldade, o medo dele, o que ele efetivamente queria garantir, e percebi que naquela apólice de seguro, ele fazia um seguro muito além do que ele precisava. Por isso que havia o desinteresse da seguradora também. Muito além em que sentido? O que é esse além? Como ele imaginava que tudo aquilo que ele estava dentro da importância segurada dimensionada naquela apólice estava garantido, e eu expliquei para ele que não, porque como ele faz armazenamento de documentos de outras empresas, aquilo é bem de terceiro. O produto, o seguro que ele tinha feito não garantia bens de terceiros. E ele vinha fazer esse seguro há 20 anos.
de algo que no eventual sinistro não teria cobertura. A cobertura dele tinha que ser direcionada àquilo que ele tem propriedade. Os maquinismos, os móveis, os utensílios que tinham lá dentro do galpão dele. Que interessante. E essa perspectiva que você trouxe para essa empresa, para esse galpão, é a perspectiva que só é possível pela gestão dos seguros. Uma corretora tradicional, acredito que não faria isso, não conseguiria entregar esse valor para o cliente, certo? Não faria porque não tem essa visão multidisciplinar. Muito legal. Passa pela engenharia, passa pela advocacia, pela administração. Que é a estrutura de vocês. Vocês têm uma equipe multidisciplinar. Laís, quer falar um pouquinho para a gente sobre essa equipe multidisciplinar da Lavini? Quais são as pecinhas que montam aí a Lavini? Claro, obrigada pela pergunta, pela oportunidade. Nossa equipe é formada por advogados, por engenheiros e por bombeiro civil também, além dos nossos analistas que estão prontos para atender ali as questões de cálculos, de avisos de sinistros, para dar todo esse acompanhamento e suporte que os nossos clientes venham a precisar. E esse é o conceito de Lavini House, mais ou menos, né? Porque, como a gente comentou, a gente também dá esse suporte mais próximo, como se fosse uma espécie ali de departamento de seguros, vamos dizer assim, do cliente. A gente também só consegue porque dentro da Lavini, a gente tem essa equipe multidisciplinar que consegue olhar todos os pontos, como se fossem também uma espécie de colaboradores dessa empresa, certo? Certo, isso mesmo. Como bem o Romano disse, a Lavini House é deslocar alguém de nossa equipe para estar junto ao segurado dentro da operação dessa empresa. Então, como a gestão de seguro envolve não apenas o ramo empresarial, a gestão de riscos, mas também o seguro de vida, o seguro saúde, o seguro de pessoas. A gente estará dentro do segurado, trabalhando junto ao departamento pessoal dele, por exemplo, ao RH, orientando como melhor direcionar esse tipo de seguro. Tem a ver também com o seguro das pessoas lá dentro também, né? Acho que você acaba mapeando e gerenciando tudo. E aproveitando que a gente está falando sobre esse tema, e você trouxe algo que era algo... Eu ia te perguntar sobre isso. Você acabou se antecipando aí. Parece que adivinhou. Que é a ideia de seguro, não sei se é correto falar, para o indivíduo, pessoa física, porque a Lavini, ao longo da sua história e do que a gente está conversando aqui, tem uma experiência muito, muito relevante para seguros, gestão de seguros para empresas. Corporativa. E a gente também trabalha com o indivíduo que a gente fala, a pessoa física, como que a gente fala? Isso, nós trabalhamos para pessoa física também, Física, tá. porque, na verdade, o intuito maior da Lavini é trabalhar para pessoas. Então, sejam elas representantes de pessoas jurídicas, sejam elas seguradas pessoas físicas mesmo, na questão de um seguro de automóvel, de uma previdência privada. Nosso objetivo é atender pessoas. Então, a gente costuma bem dizer que a gente carrega o nosso segurado no colo. A gente sabe que a burocracia do dia a dia acaba fazendo com que nós não tenhamos tempo, né? Nós, segurados, né? No caso, os segurados não tenham tempo de deixarem suas atividades de lado para lidar com essas burocracias corriqueiras de um contrato, por exemplo, que acaba sendo a apólice de seguros. E a Lavini tende a estar junto a essa pessoa, a esse segurado, fazendo com que toda essa burocracia seja minimizada. Que seja a gente atenda, a gente cuide do nosso próprio negócio e entregue pronto ao nosso cliente. Isso é ótimo, porque eu falar como pessoa física. Eu acho um mistério corretora de seguros. Falei aqui a verdade. É muito difícil. Para a gente que não entende, para a gente que precisa consumir, muitas vezes a gente se sente abandonado no processo, tenho certeza que quem está vendo a gente aqui já passou por alguma situação que ficou bravo com a corretora, ficou bravo com a seguradora porque não conseguiu resgatar aquilo que precisava no momento que precisava, por uma série de burocracias, etc. Então, quando a gente olha para essa questão, para esse modelo de gestão, está dizendo que a gente vai cuidar do nosso cliente, que aqui eu estou falando da pessoa física, do Diego que consome algum tipo de seguro, tem uma relação com seguradoras. A Lavini também faz esse trabalho de acompanhar toda a questão e ajudar no dia a dia, nos processos, além dessa relação de intermediário entre a seguradora e o segurado. É mais ou menos isso. Isso, perfeitamente isso, Diego. Por exemplo, em casos de sinistros,
nós costumamos dizer que nós vamos além da corretagem de seguros. Ah, ótimo. Então, a gente busca tirar o nosso segurado daquele cenário tenso após, lógico, a abertura do aviso de sinistro, a inserção desses dados na seguradora e atendemos o terceiro envolvido nesse acidente. Então, vamos supor um caso em que haja uma colisão de veículo em que o nosso segurado seja o causador desse acidente. O terceiro envolvido, ele está fragilizado, né? Ele foi vítima de um acidente e a gente atende diretamente. Então, o segurado pode seguir a vida dele com as suas atividades e a gente vai lidar com toda essa situação. É tudo que a gente quer, né, Rafael? E isso é o que não existe hoje naturalmente no mercado. Não se faz isso, porque o terceiro, teoricamente, como funcionaria? Você entrega um número de telefone para ele e ele tem que se virar. E ele fica falando com o seu segurado, né? Porque ele está incomodado e tudo bem, ele foi vítima, sofreu alguma coisa. Eu sei também, inclusive, que uma dessas experiências, nós falando com o terceiro, inclusive, fomos um pouquinho além também. Como? Olha, o terceiro, ele era remunerado através do veículo dele e nós chegamos a indenizar. Nós não, a seguradora, né? Indenizou esses dias que ele ficou com o veículo dele parado porque o nosso segurado colidiu com ele e, naturalmente, esses dias também foram ressarcidos. Claro, tudo isso depois que você constrói isso dentro da apólice, dentro da proposta. Existe um processo para que isso seja feito e que a seguradora aceite. É desse jeito. Eu acho que a Lavini, gestão de seguros, falando da pessoa física, atua muito nisso. Nós temos outro, por exemplo, é que nós tínhamos uma senhora com muita dificuldade com a tecnologia. E aí ela falou, olha, eu não consigo fazer as vistorias, porque a vistoria é online agora, é pelo celular. Aí nós deslocamos uma pessoa nossa para a residência dela para fazer a vistoria. Pegou o carro dela, leva lá no vistoriador, o vistoriador faz, a vistoria devolve. Em outros casos a gente pega lá o celular, auxilia ela a fazer a própria vistoria lá, e porque das próximas vezes ela terá que fazer também. Então, esse é o nosso envolvimento. Então, eu acredito que nós estamos no corporativo. Naturalmente, dá para ver que esse assunto ele não é simples, ele é bem complexo. E eu não acho justo, por exemplo, exigir de você, que é o não segurado, entender todo esse mundo. Mas como ele é super complexo, não entende. E acho que também tem uma visão do mercado, de quem não entende, que sempre alguém está querendo tirar vantagem sobre mim, né? Acho que tem muito essa perspectiva. E aí, quando a gente olha para esse conceito de gestão, acho que vocês amenizam bastante essa ideia para o mercado, para quem está consumindo, de pessoas entenderem que, de fato, elas têm um parceiro. E aí, já para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, que está ótimo, vai ter que ter uma versão 2, eu acho que esse tema Provável. é super interessante para entender os detalhes, mas se eu, Diego, pessoa física, ou a minha empresa, quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês, como é que eu faço, além de, obviamente, de conhecer o site, que é lavinegestãodeseguros.com.br, lá eu imagino que tenha todas as informações de vocês, mas se eu quiser bater um papo com vocês, conhecer um pouco mais o Romano, tomar um café com o Romano, como é que faz, Romano, para agendar um café com você, para conhecer um pouco mais a Lavini? Por intermédio das nossas redes sociais, do nosso site que você já divulgou, pode fazer um contato, vai falar comigo diretamente. É isso que eu acho que o pessoal quer. A Lavini é uma empresa voltada também para tecnologia, inteligência artificial, arquivos em nuvem, mas acima de tudo, lá tem seres humanos que querem falar com outro ser humano. Que legal E eu falar isso. primo por isso. Parece que a gente está esquecendo um pouco disso, né? E você falar isso, acho que é bastante importante. A administração de seguro, a gestão de seguro tem um cunho humanizado acima de tudo. Nós precisamos estar com as pessoas, não com os robôs e com as máquinas. Afinal, por isso que escolhemos gestão, né? Gestão é isso, né? Quero falar com você diretamente. Excelente. Vamos tomar um café. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Primeiro bate-papo de vários. Obrigado, Rafael, Romano, Laís. Obrigada. Então, como eles falaram e como eu falei também, para conhecer mais, lavinegestãodeseguros.com.br. Obrigado por assistirem até aqui e bons seguros para vocês.